Vamos entrar em mais uma animação e aventura da Disney, só que dessa vez que também pertence ao Disney Play, ao Disney+. Mas antes de começarmos a nossa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. A animação Luca lançou este ano na plataforma de streaming da Disney+, e vai nos levar a acompanhar um garotinho chamado Luca, que é uma criatura marinha, um monstro marinho, vamos assim dizer, né? O melhor jeito, vamos dizer que ele seria mais ou menos isso, que vive com a família no oceano e tem a sua vida tranquila, cuidando apenas dos peixes como se fossem carneiros. Porém, ele sempre teve curiosidade de saber como era além daquele espaço em que ele vivia, mas seus pais sempre disseram que era perigoso e que humanos não eram confiáveis. Pera, gente, eu acho que vocês já viram uma animação parecida com essa. Sim, Luca é muito parecido com Procurando Nemo. Se vocês forem ver o enredo das duas histórias, é bem parecido nesse sentido, em que os pais do menino sempre diziam que ele nunca deveria ultrapassar aquele caminho para ir na superfície. Então é interessante isso. Quem é fã de Procurando Nemo vai gostar bastante dessa animação. E é claro que quem é fã da Disney já assistiu com certeza essa animação e com certeza gostou. O que é interessante é que, exatamente como em Procurando Nemo, Luca acaba quebrando as regras dos pais e passando do limite, indo atrás de objetos que ele encontrava de humanos. E o mais interessante é que justamente ele acaba encontrando um garoto, que é o Alberto, que também era igual a ele. E a partir daí, os dois vivem várias aventuras. Mas tudo, é claro, tem um limite. Gente, é bastante interessante essa animação, porque ela vai passar na parte italiana. Então é uma animação italiana em que nós vemos todo um costume diferente, como a Disney tem essa mania de trabalhar uma das animações voltadas para algum determinado país. Então é legal já isso. Outro ponto muito bacana é a questão de aceitação, gente. Mas eu já vou chegar nessa parte. Vamos voltar para como se desenvolve toda a história. Quando o Luca conhece o Alberto, a vida dele muda totalmente, porque ele vê que quando ele sai da superfície, as coisas não são tão ruins como os pais deles sempre diziam. E ele acaba se transformando em um humano. E os dois começam a viver várias aventuras, e o Alberto diz que o maior sonho dele é justamente conseguir comprar uma Vespa. A Vespa é basicamente como se fosse uma lambreta, uma motoneta, gente, é basicamente a mesma coisa. Então o sonho do Alberto era esse, conseguir ter uma Vespa. E o Luca acaba entrando nessa aventura, nesse sonho, porque realmente ele nunca teve um sonho além de passar do limite do oceano e chegar à superfície. E os dois começam a batalhar com isso, até conhecerem uma garotinha chamada Júlia. Quando a Júlia aparece, a vida dos dois realmente muda, porque a Júlia mostra pro Luca um outro tipo de mundo que o Alberto não conhecia, a questão do que vai além da Itália. Então, a parte de conhecimento, de estudos. Então, gente, é uma coisa magnífica esse filme, em que nós vemos dois pontos de vista diferentes, a Júlia e o Alberto, e os dois, eles realmente começam a moldar o Luca, porque o Luca nunca teve uma vida além do oceano, como eu disse. E é interessante isso, porque no começo os três se tornam amigos, porque os dois são forasteiros, são de fora, e todos é aquela questão de ser uma cidadezinha pequena, então quem é de fora normalmente não é muito bem-vindo. E eles eram estranhos, esquisitos, e a Júlia diz que os estranhos, os esquisitos tinham que se ajudar, porque ela também era diferente, já que ela passava o verão com o pai e depois voltava para a Grécia para passar com a mãe.
vai estudar no colégio e tudo. Então ela já era vista de um modo diferente, por ter, vamos dizer assim, por ser uma garota que viajava nesse mundo de imaginação, tinha uma imaginação muito fértil e as pessoas não aceitavam isso. Então é interessante isso também nessa animação. Aí a gente vai chegar agora na parte da questão da aceitação, gente. Eu acho que essa animação da Disney tem um recado muito bacana. O fato da aceitação. Como eu falei pra vocês, tanto o Luca quanto o Alberto são diferentes. Eles não são humanos. Eles são, vamos dizer, como eu disse, monstros aquáticos. Que é o modo, como eu disse, só pra apelidar eles. Que eu não lembro como é que essas criaturas se chamam. Eu esqueci, vou ser bem sincero. E os humanos sempre tiveram um preconceito contra essas criaturas. Exatamente como essas criaturas sempre tiveram um preconceito contra os humanos. E o Luca começa a entender que eles não são desse jeito. Porém, eles ainda não enxergam como são os monstros. Então eles diziam que os monstros eram criaturas horripilantes, que matavam, que faziam coisas horríveis. E é o mesmo caso dos monstros achavam sobre os humanos. Os humanos eram pessoas horríveis, que matavam, que faziam coisas horríveis, o que realmente é verdade se vocês pararem pra pensar. Até chegar o ponto em que tudo se revela. Como a situação deles começa a se desembaraçar, a se enrolar e a mostrar a parte da aceitação. O primeiro momento é a questão de quando o Alberto acaba sendo revelado. A gente vê uma parte de que o Luca não quer sair daquela vida que ele tem, que ele achava que a vida que tinha com os pais era muito ruim e não fica do lado do amigo. Então começa aquela questão de excluir ele para se sentir melhor. Porém, ele começa a se sentir péssimo quando ele enxerga que ele fez algo errado e tenta arrumar isso com o Alberto. Quando se tem uma revelação é justamente na parte da competição que existe de bicicletas. É interessante isso, gente, porque a primeira competição, a primeira coisa que faz a competição é natação. Depois, a questão de comer prato de macarrão e, por último, fazer uma caminhada com a bicicleta. Quem ganhasse essa competição teria condições, acho que, de ganhar dinheiro e eles teriam condições de comprar uma Vespa. Era por isso que os dois garotos até entraram nessa competição. Então, quando é revelado, nós vemos toda a questão de julgamento. Os dois eram julgados no começo por serem monstros. Porém, a opinião das pessoas mudam quando eles veem que eles são exatamente iguais. Eles nunca fizeram nenhum mal. Então é uma coisa super interessante isso que essa animação nos mostra. Claro, tem a parte cômica para as crianças, divertida, que você se mata de dar risada quando os pais dele vai atrás para poder conseguir identificar, e a mãe dele tem a brilhante ideia de que o jeito de revelar ele era jogando ele na água, e eles começam a jogar um monte de criança na água. Então é interessante você ver essa parte cômica, mas também nós vemos aquela lição que a Disney sempre nos traz em todas as animações, a parte da questão da aceitação, a parte da questão que o Luca começa a se colocar em dúvida a amizade que ele tem com o Alberto, se ele deveria, o que ele fez foi certo ou foi errado, e ele começa a querer seguir um caminho diferente do Alberto, porque ele vê que existe novos horizontes contra a Júlia, mostra tudo isso pra ele, e ele quer uma vida diferente do Alberto, e a amizade deles também começa a pecar por causa disso, porque o Alberto achava que ele era igual, mas nem sempre as pessoas vão pensar iguais, terão sim opiniões diferentes, mas eles acabam se entendendo. Então, se você ainda não assistiu, gente, essa animação vale muito a pena. Como toda animação da Disney, é muito divertida, é muito interessante. Não é um filme musical, como alguns filmes a gente está acostumado, mas é bem divertido e você consegue assistir com seu filho, com a família e dar muitas gargalhadas com ele. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu essa animação, Luca, o que você achou? O que você achou dessa lição, dessa questão de aceitação que a Disney nos apresenta? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!